Esta é a história do meu pai de cerca de 35 anos atrás. Vou contá-la da perspectiva dele exatamente como me foi contada. Eu cresci nos arredores de Portland, Oregon, e quando era mais jovem, meus amigos e eu íamos acampar com bastante frequência, já que era algo que podíamos fazer, beber e nos divertir sendo menores de idade. Quando eu tinha cerca de 18 anos, meus amigos e eu decidimos em um fim de semana ir acampar perto de um lago chamado Small Fry. Não é muito longe de Portland, mas suficientemente distante para escapar. Foi um plano de última hora, então não trouxemos muito, apenas alguns cobertores e um engradado de cerveja que meu irmão mais velho comprou para nós. Depois da escola na sexta-feira, nós saímos, e uma vez lá fora, encontramos uma área limpa onde poderíamos estacionar facilmente nosso carro. Primeiro, fizemos uma pequena fogueira e bebemos algumas cervejas, mas rapidamente ficamos entediados e decidimos que iríamos fazer um mergulho à meia-noite. A área onde estacionamos não estava perto de uma trilha real até o lago, mas estava a apenas cerca de meio quilômetro de distância, e sabíamos para que direção ir. Eu e meus 3 amigos estávamos meio embriagados, já que éramos meio leves naquela idade. Decidimos seguir para a floresta em direção ao lago, e isso foi nos anos 80, então não tínhamos celulares com mapas para conferir. Fomos atravessando a floresta, completamente certos de que estávamos indo na direção certa. Acho que fazia uns 15 minutos desde que saímos do acampamento e, de repente, o ar ao nosso redor mudou. Era uma noite quase de verão e estava provavelmente em torno de 70 graus, mas enquanto continuávamos caminhando, parecia que estava ficando mais frio e mais frio. De repente, senti todos os pelos do meu corpo arrepiarem e os 4 de nós viramos rapidamente e corremos de volta em direção ao acampamento. Não falamos uma palavra e murmuramos uns para os outros sobre voltar. Nunca corri tão rápido na minha vida. Por pior que pareça, minha mente naquele momento foi apenas, não posso ser o mais lento, porque não queria que minha vida acabasse naquela noite. Não consigo explicar porquê, mas naquele exato momento, todos estávamos no modo de luta ou fuga e decidimos correr por nossas vidas. Lembro-me de sentir como se houvesse uma presença atrás de mim, nem mesmo uma pessoa, mas apenas algo que queria nos prejudicar. Voltamos correndo para o carro, o destravamos rapidamente, todos entramos e dirigimos direto para casa. Deixamos o fogo queimando no acampamento, e todas as roupas e cobertores que trouxemos foram deixados também. A viagem de volta para casa foi completamente silenciosa. Chegamos à minha casa, meus amigos entraram em seus carros e foram embora, e nunca mais falamos sobre aquela noite desde então. Algumas semanas depois, finalmente era verão, e minha família fazia viagens anuais de acampamento com algumas outras famílias próximas a nós. Uma noite, enquanto um grupo de cerca de 20 de nós estava sentado junto à fogueira contando histórias e falando sobre a vida em geral, alguém de uma das outras famílias trouxe uma história estranha de caminhada que tinham experimentado recentemente. Ele explicou que ele e sua esposa, junto com alguns amigos, decidiram ir fazer uma caminhada em um sábado. Quando chegaram lá, ficaram surpresos ao ver que ninguém mais estava lá. Era um local de caminhada conhecido, então eles pensaram que estaria bastante movimentado em um sábado. O grupo deles subiu a trilha e logo chegaram ao topo de um penhasco que dava para um lago. Quando chegaram ao topo, ele sentiu como se tivesse perdido a voz. O grupo deles rapidamente se virou e começou a descer, caminhando muito mais rápido do que o normal. Eles não conversaram, apenas aparentemente decidiram que não queriam ficar, nem mesmo para apreciar a vista. Eles tinham levado lanches e falaram sobre tirar algumas fotos também, mas em vez disso, todos desceram rapidamente a trilha, sem conversar entre si. Todos apenas tiveram esse pressentimento de que tinham que sair de lá. Ninguém falou uns com os outros no caminho de volta para casa, e ninguém mencionou desde então. Perguntei onde essa caminhada aconteceu, nunca mencionando que tive uma experiência semelhante. O homem disse que tudo aconteceu no lago Small Fry, o que sinceramente me assustou muito, já que eu tinha acabado de ter a mesma experiência. No entanto, não queria dizer nada, pois meus pais estavam visivelmente preocupados, e eu não queria que tentassem me dizer que eu não podia acampar naquela área novamente. Isso pode não ser a história mais assustadora, mas estou curioso para saber se mais alguém já esteve nessa área e teve uma experiência semelhante.
Quando estava conversando com esse homem e sua esposa, ambos disseram que tiveram esse pressentimento de que estavam vivendo os últimos segundos de suas vidas. O homem disse que começou a ver sua vida passando diante de seus olhos enquanto descia a colina. Não sei o que está acontecendo naquele lago e o que nos fez sentir daquela forma, mas definitivamente há algo errado naquele lugar. Nunca acreditei no sobrenatural, mas depois disso, sinto que essa é a única explicação. Tudo o que sei é que nunca mais voltarei lá novamente. Cresci na Península Superior de Michigan. Minha família se mudou para lá quando eu tinha cerca de 6 meses de idade. Eu nasci originalmente em uma pequena cidade chamada Mount Clemens, é a mesma cidade onde Dinkain, de As Aventuras de Lewis e Clark, nasceu. Suponho que esse seja o meu maior motivo de orgulho. Michigan é um estado bastante único, pela sua posição na fronteira norte dos Estados Unidos e na fronteira sul do Canadá. A maioria de nós, que nascemos em Michigan, geralmente fica por aqui, e ninguém nunca viaja para a minha região. Não há uma forma fácil de passar por aqui, e estamos cercados por terra, exceto pelas grandes lagos, se isso faz sentido. Com exceção das grandes cidades, o estado é principalmente coberto por florestas. Tive algumas experiências estranhas morando na Península Superior, mas nenhuma mais estranha do que a que estou prestes a contar. Morávamos no topo de uma colina, cerca de 30 minutos de carro da cidade mais próxima. Nossos vizinhos mais próximos estavam a uns bons 10 quilômetros de distância. Era silencioso, poucos, se houvesse, veículos passavam pela casa. Desenvolvi um estranho medo de veículos subindo a colina. Parecia que você podia ouvi-los a quilômetros de distância. Quero dizer, é claro que havia outros que moravam em nossa estrada, mas não era um lugar para forasteiros pegarem atalhos. Nem mesmo tínhamos nomes para nossas estradas, eram todas designadas por números. Quando fiquei mais velho, não fiquei muito animado ou com medo, e quando os veículos passavam durante o dia, eu reconhecia a maioria dos carros e caminhões que nossos distantes vizinhos dirigiam. Mas quando a noite chegava, bem, essa era uma história diferente. Eu podia ver os faróis cortando minha janela do quarto e iluminando minhas paredes como se fosse uma espécie de tinta sombria. É um sentimento difícil de descrever, mas em minha mente jovem, sentia que ninguém tinha o direito de dirigir em uma estrada tão remota a qualquer momento após o anoitecer. Na época, eu tinha cerca de 13 anos, o ano era 1996, e nossa família, surpreendentemente, havia acabado de adquirir a internet. Qualquer pessoa que esteja na faixa dos 30 anos sabe como essa época foi insana. Por algum motivo, meu pai instalou uma porta de correr de vidro na parede perto do computador. O computador costumava ser o centro da nossa casa na época, ao contrário de hoje em dia, onde cada membro da família tem seu próprio computador, além de bilhões de outros dispositivos no bolso. Então, ter a porta de correr aberta para a paisagem rural a partir da mesa do computador era realmente agradável. Eu apreciei isso por cerca de 2 dias antes que uma das coisas mais estranhas que já havia acontecesse. Estava acordado até tarde em uma noite de sábado no computador, como de costume naqueles dias. Provavelmente estava mexendo nas salas de chat do Yahoo ou talvez jogando MYST. Então, ouvi, ou melhor, senti primeiro, o baixo ronco de um motor de caminhão descendo lentamente pela estrada principal. O caminhão passou por nossa casa e depois parou. O medo há muito esquecido que mencionei antes voltou como um trem desgovernado. Nada de bom viria de um caminhão suspeito dirigindo por nossa estrada à 1 da manhã. O que vi a seguir gravou-se em minha mente. Ainda consigo me lembrar claramente disso. O caminhão parou bruscamente, um homem abriu rapidamente a porta do passageiro e se dirigiu rapidamente para o lado do motorista. Tudo estava acontecendo longe demais para eu dar uma boa descrição física, mas pude perceber que o passageiro era muito maior que o motorista. Ele usava um tipo de colete fofo, jeans e um daqueles bonés estilo caminhoneiro. Ele agarrou o motorista e o arrastou para fora do caminhão, então o pressionou contra a caçamba. Parecia estar gritando ordens para o motorista, gesticulando para ele abrir a caçamba. Quando ele fez,
Vi o motorista se virar para o cara maior, como se estivesse hesitante por medo. Mesmo a uma distância, eu podia ver claramente isso. O motorista estava nervoso, e seu parceiro entregou a ele uma pá. O passageiro então apontou para um local ao lado da estrada, atrás do caminhão. O motorista entrou em pânico e começou a cavar freneticamente onde o passageiro apontou. Ele cavou por cerca de 3 a 4 minutos, pausou e depois olhou para o motorista. Os dois trocaram algumas palavras que não pude entender claramente. O passageiro então arrastou algo para fora da caçamba do caminhão. Posso apenas descrevê-lo como um saco de dormir fechado, com um corpo ainda dentro. O passageiro caminhou até a cova rasa e o jogou. Os dois homens fizeram uma tentativa pobre de cobrir o buraco antes de saírem em disparada. Você pode estar se perguntando, bem, você foi lá fora ver o que eles enterraram? E a resposta é, certamente, o que você esperaria? Claro que fui ver, e essa é a parte mais arrepiante de todas. Quando saí para a estrada na manhã seguinte, o buraco estava vazio. Eu sabia o que tinha visto. Havia até mesmo marcas de pneus da noite anterior, mas o que quer que eles tenham jogado naquele buraco havia desaparecido. Olhei para o lado oposto do local de sepultamento e fiquei horrorizado ao ver pegadas na terra levando diretamente para a floresta. Não sabia o que fazer com isso. Repressei essa memória por tanto tempo e só queria fingir que nunca aconteceu. Exceto por alguns amigos próximos, nunca contei a ninguém sobre isso. Acredito que o saco que eles jogaram no chão tinha alguém dentro, e eles pensavam que essa pessoa estava morta. No entanto, com base no que vi na manhã seguinte, eles estavam errados. Você pode atribuir tudo isso à imaginação adolescente, se quiser, mas afirmo o que digo, há algumas coisas neste mundo que você nunca será capaz de explicar, e mesmo que pudesse, provavelmente não se importaria muito com a resposta. Meu pai possuía uma pequena casa por um curto período de tempo. Esta casa em particular não era onde ele morava, ele comprou o lugar para reformar e revender com lucro. A casa ficava em uma rua sem saída, em meio às florestas. Era uma localização muito privada, mas a estrada tinha histórico de pessoas despejando coisas e abandonando veículos roubados. Havia apenas 2 casas na rua. Esta casa era frequentemente usada por andarilhos. Um vizinho nos disse que foi uma casa de drogas por muito tempo. Alguns meses depois que meu pai comprou a casa, ele me ligou para pedir se eu poderia encontrá-lo lá para ajudá-lo a descarregar alguns materiais. Cheguei cerca de 10 minutos antes dele. Notei que havia um carro na frente da casa. Decidi investigar para ver se havia alguém dentro do carro. Tinha uma placa de licença e vi roupas amontoadas no banco de trás. Enquanto eu estava dando uma volta ao redor do carro, comecei a sentir um pressentimento de que não estava sozinho. Então ouvi alguém se movendo nas florestas perto da casa. Fui e fiquei na borda das árvores por vários minutos, observando e esperando. Meu pai chegou alguns minutos depois com seu trailer. Ele saiu de seu caminhão e foi até o carro. Eu disse a ele que tinha a sensação de que quem o possuía ainda estava por perto e que ouvia alguém andando nas florestas antes dele chegar. Ele olhou para o carro assim como eu. Então decidimos ambos caminhar pelas florestas para ver se encontrávamos alguém. Enquanto estávamos caminhando, senti que estávamos sendo observados por alguém. Lembro-me de dizer ao meu pai o quão assustador seria se encontrássemos um corpo. Ele disse que teve a mesma sensação estranha de que não estávamos sozinhos. O caminho que estávamos seguindo chegou a um beco sem saída, então voltamos. O carro ainda estava lá quando retornamos. Decidimos ligar para a polícia para relatar o carro abandonado. Depois de desligar o telefone com a polícia, entramos na casa para verificar algumas coisas e ficamos lá dentro por apenas alguns minutos. Quando saímos, percebemos que o carro tinha desaparecido. Alguém deve ter nos observado enquanto investigávamos e decidiu sair imediatamente quando entramos na casa. A polícia não apareceu naquela noite e, eventualmente, partimos várias semanas depois. Algumas semanas depois, um corpo foi descoberto na floresta perto da casa.
A pessoa que encontrou o corpo era uma mulher que estava fazendo trilha pela área. Havia um vizinho que lhe contou sobre o corpo antes dela encontrá-lo, mas o vizinho tinha a reputação de ser um bêbado mentalmente instável e ninguém o levou a sério. Essa foi a história, de qualquer maneira. Após a descoberta do corpo, a polícia veio para fazer um relatório. Um dos detetives pegou um depoimento do meu pai. Meu pai disse que o detetive agiu de forma estranha e desinteressada. Recusei-me a acreditar que foi apenas uma coincidência termos visto um carro estacionado naquela área pouco antes do corpo ser descoberto. Até onde meu pai sabe, eles nunca deram seguimento ao vizinho após a descoberta do corpo. Ele teve uma conversa com ele meses depois que isso aconteceu, pouco antes de vender a casa. A história fica ainda mais estranha. A caminhante que encontrou o cadáver afirmou que ele não parecia estar lá por muito tempo, o que significa que não estava em decomposição. Ela também observou que a cabeça e as mãos haviam sido removidas. A polícia mais tarde relatou que o corpo estava lá há anos. Algo me diz que isso não é verdade. Se o corpo realmente estivesse lá por anos, seria apenas um monte de ossos e decomposição. Isso simplesmente não faz sentido. Também me faz pensar o que poderia ter acontecido comigo ou com meu pai se tivéssemos encontrado o motorista do carro naquele dia. Este evento ocorreu há 2 anos e ainda me deixa inquieta só de pensar nisso. Meu marido, eu e nossa filha, na época com 2 anos, nos mudamos para o Tennessee em busca de um novo começo na vida. Estávamos todos exaustos após uma longa viagem e só queríamos desembalar os colchões. Meus pais, que já moravam no Tennessee, estavam nos ajudando a descarregar as coisas. Naturalmente, todos os vizinhos do nosso prédio de apartamentos saíram para nos cumprimentar. Foi então que conhecemos o Ben. Desde o início, senti vibrações estranhas vindo dele. Nossa filha, que até hoje é muito amigável com estranhos, se escondeu atrás do meu marido e visivelmente se encolheu. Fizemos conversa fiada, mas prestamos mais atenção em descarregar nossas coisas do que em conversar com nossos novos vizinhos. Meu pai depois me contou que, em determinado momento, voltou para o caminhão e viu o Ben encarando nossa filha. Meu pai o confrontou e, quando o Ben negou, meu marido eventualmente o mandou embora. Mais tarde naquela noite, meu marido e eu ainda estávamos mexendo em nossas coisas. Nossa filha estava passando a noite na casa dos meus pais. Eram cerca de 22h30 quando ouvimos uma batida na porta. Pensando que fosse a pizza que eu havia pedido, meu marido abriu a porta e lá estava o Ben. Ele nos perguntou se precisávamos de alguma ajuda. Sua aparição tardia em nossa porta, mesmo para um vizinho amigável, foi simplesmente assustadora. Antes que pudéssemos dizer para ele se perder, ele exigiu um cigarro. Além de ser um completo estranho, agora estava sendo grosseiro. Nenhum de nós fumava e, quando dissemos isso a ele, ele ficou um pouco irritado. Começou a gritar e esmurrar a parede. Esse cara estava desequilibrado. Felizmente, nosso senhorio morava em frente ao nosso apartamento e saiu para repreendê-lo quando o Ben se afastou. Nosso senhorio nos explicou que Ben era o residente chato e sofria de problemas mentais, mas no geral era inofensivo, contanto que tomasse seus remédios. Sim, porque é exatamente o que você quer ouvir na sua primeira noite em um lugar novo. Depois disso, as coisas se acomodaram e nos estabelecemos sem mais interrupções. Tínhamos horários malucos e às vezes trabalhávamos em turnos da madrugada. Eu chegava em casa por volta da meia-noite e via o Ben parado do lado de fora dos prédios. Ele sempre parecia estar me encarando. Eu simplesmente o ignorava, principalmente porque estava cansada demais e só queria ir para a cama. Ele sempre me pedia cigarros e eu continuava dizendo que não fumava. Meu marido disse que ele fazia o mesmo com ele. Mudávamos nossos horários de trabalho apenas para despistar o Ben e, a princípio, funcionou. Mas Ben começou a nos importunar durante o dia, nos nossos dias de folga. Levávamos nossa filha para o parque ou para as montanhas. Uma vez, Ben pediu para nos acompanhar, dizendo que era ótimo com crianças e que poderíamos confiar nele sozinho com nossa filha.
Eu realmente deveria ter dado um soco na cara dele naquele momento. Quando voltamos, ele estava sentado no nosso lugar de estacionamento, dizendo que estava garantindo que ninguém estacionasse nele. Ele então tentou abraçar nossa filha, que gritou e se agarrou a mim com todas as forças. Levei-a para dentro de casa enquanto meu marido finalmente perdeu a paciência e deu uma bronca no cara, dizendo para ele nos deixar __ em paz. Contamos ao senhorio, mas eles jogaram a carta dos problemas mentais. E olha, eu entendo. Doença mental nunca é algo fácil de lidar. Mas ele estava constantemente assediando e aterrorizando minha filha, e temos o dever de proteger nossa família. Chegou a um ponto em que minha filha não queria mais sair, porque o homem mau estaria lá fora, encarando-a. Ameaçamos rescindir nosso contrato de aluguel se algo não fosse feito. Comecei a conversar com meus outros vizinhos e todos pareciam ter o mesmo tipo de experiência. Um dos meus vizinhos me contou que ele e outro vizinho viram o Ben encarando algumas das jovens que usavam biquínis e shorts curtos na piscina comunitária e os expulsaram. Eles relataram isso ao senhorio, mas nada foi feito. Depois de cerca de um mês, as coisas se acalmaram. Ben não foi mais visto do lado de fora, na verdade, ninguém o via. Pensamos que ele havia se mudado ou algo assim. Boa ridance. Estávamos pensando em nos mudar para a casa dos meus pais enquanto economizávamos dinheiro para uma casa de verdade. Uma noite, cheguei em casa do trabalho mais cedo. Meu marido estava fora da cidade a trabalho e meus pais tinham levado nossa filha para visitar alguns parentes. Decidi jogar Saints Row 4 e relaxar depois de um turno de 11 horas. Eu estava profundamente envolvida no jogo quando alguém bateu na porta. Era por volta das 22 horas. Nesse ponto, se alguém estivesse vindo tão tarde, teria ligado ou mandado uma mensagem primeiro. Levantei para ver quem era, mas minhas pernas começaram a tremer violentamente. Então ouvi os gritos de Ben. Abra esta maldita porta! A batida forte se transformou em ele batendo com o ombro na porta. Ele estava gritando como um louco desequilibrado. Peguei meu telefone e a faca mais afiada que tínhamos na cozinha e me escondi no armário. Clichê, eu sei, mas se ele conseguisse entrar, pelo menos haveria alguma distância entre nós. Liguei para o 911 e eles disseram que meus outros vizinhos também haviam ligado. Foi só depois que ouvi as sirenes pararem e vozes gritando lá fora que me senti segura para sair. Abri minha porta e vi um policial prendendo o Ben de bruços no chão. O senhorio estava gritando com o policial para soltá-lo e até o empurrou. Ambos acabaram sendo presos. Dei meu depoimento e cada um dos meus vizinhos confirmou tudo o que eu disse e até acrescentou suas próprias experiências. Minha querida vizinha da igreja ligou para meu marido e meus pais para avisá-los do que estava acontecendo e até me deixou ficar com ela e sua família naquela noite. Mas depois do que aconteceu, eu não conseguia dormir. Ficava pensando que a qualquer momento ouviria os gritos enlouquecidos de Ben e as batidas à minha porta. Descobri que Ben era um agressor sexual registrado. Dizem que o senhorio estava ciente disso, mas o ignorava voluntariamente, já que a família de Ben lhe dava dinheiro extra, desde que ele pudesse ficar lá. É por isso que nada foi feito sobre seu comportamento. Isso me deixa doente. Ben realmente tomava remédios, mas não estava tomando nenhum deles nos últimos meses. Ele tentou dizer aos policiais que nossa filha era dele e que a tínhamos sequestrado, e que eu estava tendo um caso com ele. Loucura, né? A última coisa que ouvi sobre Ben é que ele foi colocado em alguma instituição. Não tenho certeza se era prisão ou um hospital psiquiátrico. O senhorio foi demitido e praticamente expulso da cidade. Boa ridance. Nos ofereceram 3 meses de aluguel grátis por causa do nosso problema, mas esse foi nosso ponto de ruptura. Vendemos a maioria de nossas coisas e nos mudamos para a casa dos meus pais. Estou feliz em dizer que agora temos uma casa própria e nossa filha não tem mais medo de sair. E sim, checamos todos os nossos vizinhos, com 4 pontos vermelhos.